Beleza, gente? Vê só, nessa parte 5 eu quero conversar sobre a função horária da posição. Você também vai ler em alguns livros função horária do espaço ou equação horária do espaço. Bom, quando você está falando de função horária do espaço, você tem que saber o que é a função horária, tá bom? Quando eu digo função horária, é uma função que uma grandeza vai depender do tempo. Como eu digo uma grandeza, aqui eu vou falar especificamente da posição, mas pode ser função horária da posição, pode ser função horária da velocidade, em alguns casos você pode ter função horária da aceleração. Em todos os casos, você vai estar falando sobre como a outra grandeza muda à medida do que o tempo passa. Beleza, então aqui função horária, o horário significa que a gente está fazendo referência a instantes de tempo, que a gente representa normalmente pela letra T, e posição, que normalmente a gente representa pela letra S. Beleza. Então, beleza, você já sabe o que é, mas qual é a cara? Como é que você vai usar a função horária? Um detalhe, mesmo que você não tenha aprendido ainda função, as funções matemáticas, as funções polinomiais do primeiro ou segundo grau, ou função afim, função quadrática, são os outros dois nomes que elas têm, você consegue entender aqui o que eu vou querer passar. Você é simplesmente saber a ideia do que é associar posição com instante de tempo e como você vai usar a função. Beleza. Então, olha só. Se eu disser o seguinte, a função horária que que esse objeto obedece é dada por S de t igual a menos 30 mais 20t. Isso aqui é um exemplo, pode ser escrito de qualquer outra forma, beleza? Então, olha só, como é que eu leio isso daqui? Essa partezinha aqui em cima, ó, que eu boto S de t, significa a posição em função do tempo é dada por menos 30 mais 20 vezes t. Ou seja, esse objeto que está desenhado aqui em cima, ele se movimenta obedecendo essa função horária, beleza? Então, olha só, como que é que eu vou fazer isso daqui? Bom, você pode querer determinar a posição dele em instantes diferentes. Então, como que você vai fazer as contas aqui usando essa função horária? Você vai pensar assim, olha, se eu quiser saber qual é a posição do objeto quando o relógio marca 0, normalmente essa posição é chamada de posição inicial. É a posição no instante 0, é a posição do objeto quando você, vamos dizer assim, ligou o cronômetro. Você olhou para o objeto, ligou o cronômetro e ele estava em uma determinada posição. Então, como que você vai fazer a conta? Você vai fazer da seguinte forma, ó. S, aí entre parênteses você coloca o número 0. Ok? Aí você está indicando, olha, a posição do objeto quando o instante é 0 segundos vai ser igual a menos 30 mais 20 vezes 0. E quando o instante de tempo for de 2 segundos, por exemplo? Então, S, entre parênteses, você coloca o 2, vai ser igual a menos 30 mais 20 vezes 2. Você não precisa fazer de 0, 1, 2, 3. Você pode descobrir a posição dele para qualquer instante de tempo que você queira. Então, aqui se eu disser, olha, qual é a posição do objeto quando o instante de tempo for de 5 segundos? Então, você vai fazer menos 30 mais 20 vezes 5. Aí você consegue, depois de fazer o cálculo, associar o instante à posição de tempo. Então, aqui, ó, nesse primeiro caso, a posição dele
quando o relógio marca 0 segundos, vai ser igual a... Primeiro você faz a multiplicação, 20 vezes 0, isso aqui vai dar quanto? 0. 0 menos 30 vai dar menos 30. Então aqui menos 30 metros. Tá aqui, ó. Qual é a posição quando o instante de tempo é de 2 segundos? Então aqui, primeira multiplicação, 20 vezes 2, 40. 40 menos 30 vai dar 10. Então aqui você pode colocar mais 10 ou simplesmente o número 10. E aqui nesse terceiro caso, qual é a posição do objeto no instante 5 segundos? Então aqui, menos 30 mais 20 vezes 5. Então, 5 vezes 20 vai dar 100. 100 menos 30 dá 70. S de 5, ou seja, posição, quando o instante de tempo é 5 segundos, vai ser igual a 70 metros. Ou seja, você está associando o instante de tempo à posição que o objeto ocupa. Então aqui, ó, eu digo, bom, normalmente como que a gente faz? Eu digo o seguinte, aqui, quando o tempo é 0 segundos, a posição aqui do objeto é de menos 30 metros. O outro instante que eu usei, 2 segundos, então quando o tempo é de 2 segundos, ele está sobre qual posição? 10 metros. Quando o tempo é de 5 segundos, a posição dele é de quanto? 70 metros. Pronto, aí sobrou uma figura, né? Aí vou te passar só como exercício, você dá pausa e faz e depois vê como foi que eu fiz. Eu quero que você descubra qual é a posição do objeto quando o tempo é de, bora dizer aqui, 7 segundos. Pronto, dá pausa e tenta fazer. E depois vê como foi que eu fiz a conta e vê se bate o resultado, beleza? Então olha só, seguinte, S de 7 segundos vai ser igual a menos 30 mais 20 vezes 7. Então, 7 vezes 20, 140. 140 menos 30, 110. Pronto, vai ser igual a 110 metros. Beleza. Então aqui, ó, quando foi de 7 segundos, essa posição aqui foi de 110 metros. Então é muito importante que você saiba ler a função horária. E saber ler não é simplesmente você sair escrevendo e fazer a conta. Primeira coisa que você tem que saber é, olha, quando eu vejo essas informaçõezinhas aqui, o que é que isso aqui significa? Posição em função do tempo. Então, posição quando o tempo é 0, posição quando o tempo é 2, qual é a posição quando o tempo é 5. E o que é que eu faço do outro lado? Aonde tiver a letra T, você substitui pelo valor. Observe que em todos os casos, os números menos 30 e 20 sempre apareceram. Eles são chamados de parâmetros. Então, o parâmetro ele vai ficar ali e a única coisa que vai alterar vai ser o valor do instante de tempo e da posição. Beleza, gente? Pronto, é isso. Abraço.